No inverno nórdico, 0 graus é uma temperatura para meninos, mas o vento forte da manhã é como uma faca afiada a cortar na pele. It's really blowing a lot. Sempre que pode, Pia Olsen-Bjur pedala pelas ruas de Brunnsuftorv, nos arredores de Copenhaga, até ao jardim de infância de Laura, a mais nova dos 3 filhos desta que é a ministra do Comércio e Investimento da Dinamarca. Com uma agenda muito preenchida, as viagens de bicicleta por estes dias são, acima de tudo, pedagógicas. I'm not going to be a minister the rest of my life. So one day she has to wake up and see what the real life is like as a Dane. And you take a bike. Apesar de Pia Olsen-Bjur aparecer a miúdo na televisão e de viajar sempre no banco de trás, como as crianças, a pequena Laura ainda não percebeu muito bem que profissão é esta que, volta e meia, lhe rouba a companhia da mãe. Normally she says I'm a medister instead of minister, and medister, that's something you eat in Denmark. It's a sausage. And she said my mother is medister, but so I don't think she knows what a minister does. E o que faz então uma ministra? De manhã, Pia Olsen-Bjur aproveita o tempo disponível para se pôr ao corrente das pulsões do mundo. Até Copenhaga, coração da política dinamarquesa, são 15 minutos de viagem. Your driver is part of your staff? Yes, yes. How many drivers do you have? I have one. Just one? Yes. Is enough for the That's enough. whole department? And if he needs to take a leave, then we have to substitute. Here, you don't use bodyguards? No. Never? I think the Prime Minister has to, and if you're a politician who are threatened, then you also get bodyguards, but otherwise you don't. You feel comfortable? Yes. Doing... I feel very safe with Knud. Hoje, o dia da ministra começa no Parlamento. Acompanhada pelo chefe de gabinete, Pia Olsen-Bjur vai participar na reunião semanal do Partido Popular Socialista, uma das 3 formações que integram o governo do Reino da Dinamarca. Por muito discretos que sejam, é impossível não reparar nos 3 guarda-costas que diariamente esperam pela Ministra da Justiça à porta de casa. São 8 da manhã, mas o dia de trabalho de Paula Teixeira da Cruz começou muito antes do sol nascer. Eu acordo normalmente entre as 5h30 e as 6, mas aproveito para enviar mails, para ler mails que recebi e que possa ou não ter atrasado, e portanto há sempre maneira de aproveitar o tempo. Ao contrário do que poderíamos supor, no primeiro trajeto do dia, a ministra não se detém nas notícias da rádio. A regra não. A imprensa só depois. Para quem governa um país cuja soberania política e económica foi cerceada, o contacto com a realidade mediática é um exercício sempre difícil. Eu costumo dizer que vivo em cárcere privado há mais de ano e meio, o que é rigorosamente verdade. Mas espero que seja um cárcere que tenha valido a pena. Por agora separamos-nos de Paula Teixeira da Cruz. É dia de Conselho de Ministros e os jornalistas não entram. Do alto do seu 1,90 m, Johannes Nilsen espera pelo comboio das 8. A esta hora da manhã, as carruagens estão por conta dos estudantes e nem sempre é fácil arranjar lugar sentado para passar os olhos pelo jornal. Hoje, as notícias dão conta de uma tragédia local. The young boy who yesterday was killed by the train, just this train we are driving with, and that's also an awful story because we know the people around him, we know his plans and so on. And of course, it's very hard for all of us to have such a thing happen just in our area. Filho da terra, Johannes Nilsen dirige os destinos de Elsinor desde 2010. Mora nos arredores da cidade onde decorre a ação de Hamlet, de William Shakespeare. À época, os cavaleiros da Dinamarca detinham fartos privilégios. Hoje os tempos são outros. I don't have my own car, or my own drive, or anything. No. How much does it cost, this trip from your house to the For me, city hall? because I'm an old man and therefore has no, you are not. very cheap.
I only pay around 500 kroner. It's about 80 euros every 3 months. 3 months? Yes, for 3 months. It's very cheap. Yes, that's because I'm more than 65 and you cancel that price. Aos 68 anos, Johannes Nilsen podia estar a gozar a reforma, mas o apelo do Partido Conservador falou mais alto. Hoje, o ex-veterinário zela pelo bem-estar dos cerca de 60 mil habitantes de Elsinore. Jaime Soares nunca tem hora certa para regressar a casa. Tu vais comigo? Não. Então, tchau. Presidente da Câmara, presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, presidente da Assembleia Geral do Sporting, os dias do autarca são sempre muito preenchidos. Numa terra como Poiares, onde todos se conhecem, a rua é um gabinete de atendimento a céu aberto, onde todas as horas são boas para despachar serviço. Diga lá. O Luís falou com o filho. Qual Luís? O Lili. Ah, falou. Eu vou agora falar com ele ali. Por causa da ligação da água. A gente diz que é preciso de um papel, não sei o que, Estás eu bom, disse, companheiro? mas ele não tem a escritura ainda. Está bem, mas eu Isso sei lá o que é bem. Zé Carlos, estás bom? Está bem? Sem água. Olha ali que eu vou ver como é que é de fazer, menina. Espera aí que a senhora assina já em um papel, eu despacho já para lá e ligarem a água. Vá. O nome do Lili, do marido, sim. Pá, ele vem assinar cá, ela chama, vem cá assinar, pá, não burocratize, pronto. Eu assumo uma responsabilidade, ninguém vai te prender por causa disso. A autarca da velha guarda, Jaime Soares não tem paciência para papéis, gabinetes, burocracia. Ora, então vamos lá. Os dias do presidente são passados na rua, de visita às pequenas, grandes obras do concelho. Havia de vir aqui um homem ou dois com uma... Está a ajeitar isto, era? Era, oh Ana, manda chamar 2 homens. Sei com uma picareta, com uma enxada. Ana Maria Santos é a chefe de divisão de obras da Câmara de Poiares. Acompanha o presidente para todo o lado e já não estranha o estilo truculento de Jaime Soares quando, como se costuma dizer, a mostarda lhe sobe ao nariz. Opa, pronto, mas troca-me isso a miúdos que eu não estou a estar a ouvir essas explicações. Eu, nas explicações, estou farto. Diz lá onde é que é chegar, o que é preciso. Não temos nada a apontar-lhe, a não ser, portanto, há aquelas coisas que às vezes que se... Uma coisinha minha, coisas que às vezes ele se altera, mas altera-se... É mau feitio? Tem um feitinho um bocadinho alterado, mas ele vira, diz o que tem a dizer na hora, vira que nada é com ele mais. São traços de personalidade daquele que é o autarca português há mais tempo em funções. Quer chova, quer faça sol, Luca Frisch vai todos os dias de bicicleta para o Parlamento. Nej, vi leger portugisisk fjernsyn, så det er meget grønt, kan du se. Ja. Nas ruas de Copenhaga ninguém repara na mulher franzina de pedalada firme que já foi ministra do governo de Anders Rasmussen. Do antigo líder do Partido Liberal, que atualmente dirige a NATO, Luca Frisch herdou o gosto pela política e a informalidade que os dinamarqueses tanto apreciam. He bikes. He walks around with his dogs. He wears jeans when he goes to the stores. I mean, people like, also politicians to be normal citizens. But obviously, we are not normal when it gets to the fact that we have to make the very, very difficult decisions. Come on, I saw it, God. Investigadora na Universidade de Copenhaga, com presença assídua nas televisões dinamarquesas, Luca Frisch sente que as tais decisões difíceis nem sempre são bem entendidas pela opinião pública. I came from research for being an expert on television, and I could when I got into a taxi, there was usually great respect for this academic. I was also a professor, and then I became a politician. And I could definitely sense the change also among, the taxi drivers, but also sometimes the people in the street, that now you're one of them, you're a politician. So you are one that spends lots of people's money and you travel a lot, and what do you actually do?
Muito bom dia. António Serrano entende bem onde a colega dinamarquesa quer chegar. Durante a semana, o deputado socialista partilha com o filho mais velho um apartamento em Lisboa. E o táxi é uma solução frequente nas deslocações para a Assembleia da República. O máximo pago aqui tem sido à volta de 7 euros quando há muito trânsito. E tem que haver já muito trânsito para pagar. Normalmente as viagens são tranquilas, mas o deputado socialista já experimentou a animosidade de quem não tem os políticos em grande conta. Às vezes num táxi há uma tradição portuguesa de desabafar muito, não é? Quer em termos de desporto, obviamente de futebol e também política. E é claro que às vezes nós sentimos que há uma atitude muito agressiva. Já tive uma situação dessas em que a conversa foi sempre num tom muito agressivo e é preciso lidar com estas questões. António Serrano sabe que o prestígio dos políticos portugueses já conheceu melhores dias, mas para o ex-ministro da Agricultura do governo Sócrates é preciso pôr os pontos nos is em relação a uma série de ideias feitas que povoam a mente dos portugueses. Por exemplo, as reformas, muita gente acha que nós ainda podemos ter direito a uma reforma pelo facto de estarmos aqui durante algum tempo, isso já acabou há vários anos. Para os novos, não é? Para os novos, no Orçamento de Estado. Depois aparece sempre o valor lá para pagamento de pensões, mas é dos antigos. Até 2005, salvo erro, não é? É 2005. A lei mudou, mas entre ministros, deputados, autarcas e juízes do Tribunal Constitucional subsistem cerca de 400 titulares de cargos públicos com direito a subvenções vitalícias. A Presidente da Assembleia da República, por exemplo, reformou-se aos 42 anos, após uma década de trabalho no Tribunal Constitucional. 7 anos de liderança autárquica, que contavam a dobrar, valeram a Santana Lopes uma reforma aos 49 anos. A Presidente da Câmara de Palmela reformou-se aos 46. São apenas exemplos num modelo difícil de entender pelos políticos dinamarqueses. You mean when you're 40 years old that you could retire? Yeah, sure you could, but your pension would be, you'd have to wait for your pension until you get around 67. So you don't get your pension No, at that time? no, you don't. No, you don't. And it's very small, so I wouldn't retire at the age of 40. O Terreiro do Paço, símbolo máximo do poder político em Portugal, acolhe o ministério mais pequeno do governo e surge historicamente associado à ideia de um certo centralismo e clientelismo do Estado. É uma imagem recorrente que a Ministra da Justiça não tem dificuldade em aceitar. Se me perguntar, mas se eu olhar para trás, constatei muitas vezes os chamados boys e girls que nada traziam de valor acrescentado, claro. Se me perguntar, há algum partido que esteja imune a isso? Nenhum. É que nem um. É a partir daqui, do Terreiro do Paço, que Paula Teixeira da Cruz desenha as políticas do seu ministério. Para além dos motoristas e dos seguranças que a acompanham para todo o lado, a Ministra e o Secretário de Estado da Administração Patrimonial da Justiça dispõem de 21 colaboradores diretos. Oh, senhoras doutoras, bom dia. No anterior governo chegaram a ser 39, mas apenas 5 transitaram para a equipa da atual Ministra. Os gabinetes, quando o membro do governo cessa funções, caem automaticamente. Todos? Todos. Parece-lhe é automático. É automático. Olha, eu sei que é uma prática, mas o que eu lhe pergunto é se a prática lhe parece correta. Depende do recrutamento que faz. Por exemplo, eu devo dizer-lhe que não conhecia pessoalmente a maior parte dos meus adjuntos. Não é seguramente o caso do chefe de gabinete de Paula Teixeira da Cruz. Diplomata de carreira, António Moura já passou pelos governos de Cavaco Silva e Durão Barroso, mas assegura que a cor política é pouco relevante no cargo que exerce. Na leitura que faço das funções que desempenho, não cabe o exercício de funções políticas. Cabe, sim, um exercício que deve ser muito rigoroso de organização do trabalho, de planeamento estratégico,
de atenção aos pormenores e de muito cuidado no manuseamento das matérias que são evidentemente matérias sensíveis, porque estamos a falar do mais alto nível de decisão do Estado. Lidar com as tais matérias sensíveis pressupõe um elevado grau de confiança, cumplicidade e formalismo. Acho que a informalidade em exagero pode descambar para o abandalhamento do Estado. E o sentido do nosso esforço é no sentido contrário. Nós queremos dignificar o Estado. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Há quem defenda que a dignificação do Estado passa por uma profunda reforma das instituições, a começar pelo Executivo. Pedro Passos Coelho apresentou-se aos portugueses como o chefe do governo mais pequeno da história da democracia, com apenas 12 ministros. Mas não mencionou, com igual ênfase, os 38 secretários de Estado que compunham a equipa. Até à recente remodelação, uns e outros dispunham de 869 colaboradores, entre chefes de gabinete, assessores, adjuntos, secretárias, auxiliares e motoristas. Os guarda-costas não entram na contabilidade. Só o Ministério da Economia, o maior de todos, tinha 6 secretários de Estado e 130 colaboradores. Nomes, cargos, vencimentos, está tudo no site oficial do governo. Na Dinamarca não encontramos informação tão detalhada, mas é fácil perceber a diferença. Maybe I should start with you, Marie. Yeah. That is my secretary. And another one of my secretaries, that's Marianne. Hello. Hello. And this is Thomas, who is my personal advisor, and he has to sign something, for otherwise he's not going to travel with me. Yes. This is Anders. He is working as academia, I hope. Most of the time. Most of the time. And this is Henrik, who is working also with media for me. That is my staff. And then we're actually lacking one, which is Esbjørn. He is sick at the moment, or I think he had to go home and pick up a child or something. You've met my driver, Knud, who is downstairs waiting for me. And it's also your bodyguard. No, just kidding. That would be funny, seeing him as a bodyguard. Yeah. Pia Olsen-Dyr partilha com os ministros do Desenvolvimento, dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus o 5º andar deste edifício do centro de Copenhaga. Nenhum dos ministérios tem secretários de Estado. Temos, portanto, 4 ministros com 27 colaboradores diretos. Your little staff was not chosen by you? Only one of them. He's my political advisor also. He's also working with media. But the rest is part of the ministerial staff. Mm-hmm. Are they trustful? Yeah, I trust them with because all my heart. You didn't choose them, you didn't knew them. Well, in Denmark we have a system, you could say, that the ministry stays, but the ministers leave and come. Thomas Nystrom é o escolhido da ministra. Conheceram-se no Partido Popular Socialista. Ao contrário do chefe de gabinete de Paula Teixeira da Cruz, Thomas assume o pendor eminentemente político das funções que desempenha. I'm the political advisor. I talk to her about the political situation, and also I'm the connection to our political party in the parliament, and also the connection to other ministers in government. Os outros são 22, metade mulheres, num governo chefiado pela ministra Elle Thorning-Schmidt, que integra uma pasta da igualdade. Num país como a Dinamarca, pode parecer, à primeira vista, um ministério desnecessário, mas pelos vistos não é. Because the Danish society is still not an equal society. When you look at gender, you will still find women getting less paid than men. Not as in other countries, but you will still see in some categories of workplaces where you would see a difference in pay. Em tempos, Portugal também teve um Ministério da Igualdade. A participação das mulheres portuguesas na vida política continua a ser incipiente. Mas a Ministra da Justiça acredita que o tempo acabará por alterar o panorama. Isso tende a atenuar-se geracionalmente. E eu prefiro que isso se atenue de um ponto de vista geracional e cultural do que por imposição.
apesar das atenuantes geracionais, o exercício do poder continua a ser marcadamente masculino, como acontece, por exemplo, no futebol. Em 1987, quando o Porto se sagrou campeão da Europa, Luca Frisch estava longe de se imaginar na alta roda da política dinamarquesa. Foi ministra da Energia e hoje representa o Partido Liberal no Parlamento da Dinamarca, composto por 179 deputados. A atividade política tornou-se um vício. Is your husband in politics too? No. We only need one in politics. You need a person who's not in politics to say, okay, take the computer and throw it down and do like this, you know. Now we're gonna eat, or let's go ride the bike, or watch Bayern München. Yeah, watch Bayern München. Yeah, you're well informed. Yeah, I read that you are a can big see fan. It's here. It's one of the. I have all the players here in this one. So yeah, but we don't have a player from Portugal. That's a bit bad. Yeah, but yeah. Filha de mãe alemã e pai dinamarquês, Luca Frisch trouxe do berço esta paixão pelo Bayern de Munique. Formada em ciência política, interrompeu a carreira universitária para integrar o governo da Dinamarca e diz que, do ponto de vista material, ficou a perder. No, don't go there for the money. What's the Danish deputy's salary, if I may ask? I assure you, it's about 50,000 Danish kroners. Per month? Yeah. But then you have various... Before taxes? Before taxes, we have very high taxes. 50 mil coroas são cerca de 6.700 euros, a que se juntam despesas de representação no valor de 670 euros por mês. Os deputados eleitos fora da região de Copenhaga podem partilhar casas pertencentes ao Parlamento. Noutros casos, recebem um pouco mais de 800 euros de subsídio de renda. Somados os proventos, retirados os impostos, levam para casa entre 3.500 e 4.500 euros por mês e vários cartões. As a Danish parliamentarian, you get a card like this, so you can go on the train and you all over Denmark, and you get a different card where you can then go on the bus, and then you also get one for domestic flights. Muito boa tarde. Bem dispostos? Preparados para o Parlamento Jovem? Quantos é que querem ser deputados aqui? 42, diz ele. Querem ser todos deputados? A julgar pela amostra, na EB23 de Minde, no distrito de Santarém, a carreira de deputado já foi mais popular, mas António Serrano não se deixa abater. Na sua opinião, qual devia ser a principal preocupação do governo? Qual é a sua opinião em geral sobre a atual política portuguesa? Que futuro prevê para o ensino público? Desde novo pensou em entrar no Parlamento? Não, nunca tal me passou pela cabeça. À semelhança da deputada dinamarquesa, António Serrano trocou temporariamente a carreira universitária pela atividade política. Primeiro foi ministro, hoje é um dos 230 deputados com assento na Assembleia da República. Hoje um ordenado de um deputado base, um vencimento base, anda na ordem dos 3.200, 3.300 euros, por aí. Líquido. E líquido. Portanto, ainda sujeito a descontos. Sujeito a descontos. A este valor há que juntar 334 euros de despesas de representação. Com os descontos, um deputado como António Serrano, casado, com 2 filhos, recebe por mês cerca de 2.100 euros, mais ajudas de custo pela participação nas sessões de trabalho parlamentar e deslocações ao círculo eleitoral de origem. Valores variáveis, claro. Deputados com carreiras profissionais consolidadas perdem eventualmente dinheiro, mas para muitos o cargo é apetecível. Basta pensar num jovem deputado que entra vindo diretamente numa estrutura partidária e que não tem emprego, ou não teve emprego, ou teve um emprego ainda precário, e chega aqui e é remunerado com esse vencimento que há pouco falava, que é bastante acima daquilo que é a média nacional, convenhamos, e que, de repente, tem um vencimento que é muito acima do que ganharia na sua vida profissional. Poiares está em festa. É feriado no município e os poiarenses aguardam a chegada do Sr. Ministro para as cerimónias oficiais. A inusitada presença policial suscita comentários, mas Jaime Soares tem uma resposta pronta e bem-humorada na ponta da língua.
um dinossauro tem que ser protegido, pá. Portanto, o que está a acontecer é que estou a proteger-me, pá. Quando for o relvas, então mobilizam para o batalhão inteiro. Mas quem é que diz que eu convido o relvas para cá? Mas soube o que eu te digo. Mas não deixa de ter a minha amizade. A filarmónica dá outra alegria. Então, dando início à cerimónia, convido a usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Baiares, Sr. Comendador Jaime Soares. Sr. Ministro, para mim é um momento mais complexo, mais difícil e, porventura, mais emocionante. É que será a minha última intervenção pública no feriado municipal enquanto Presidente do município, que efetivamente já presido há cerca de 39 anos. 39 anos é muito tempo, mas o comendador social-democrata garante que mantém a frescura democrática dos idos de 74. Em relação a mim não há cristalização. Em relação a mim não há vícios de usurpação do poder. Em relação a mim não há imposição do poder. Não é, como veremos adiante, a opinião dos opositores políticos de um autarca, a quem, no entanto, todos reconhecem carisma. Tem uma personalidade forte e por vezes, aquele feitio... bruto. Até posso dizer, menos simpático. Sim, com certeza. Mas eu acho que é característico também das pessoas que têm pressa de trilhar um caminho e de chegar a uma meta. No caminho trilhado, Jaime Soares construiu estradas, zonas industriais, escolas, equipamentos sociais e desportivos que geram emprego e fixam população. Deixa, por outro lado, um passivo de 17 milhões de euros ao próximo Presidente da Câmara de Poiares. Impedido de concorrer às próximas eleições autárquicas, Jaime Soares refuta os pressupostos da lei de limitação de mandatos. Sim, senhor, alternância de poder, limitação de mandatos, tudo muito bem. Mas tem que ser para primeiros-ministros, para ministros, para deputados, para membros dos governos regionais, para os grandes dirigentes da administração pública. Parece que o anátema da desgraça, da corrupção, de todos os males do país estão em cima destes que são os eleitos mais próximos das populações. Não é verdade. Can you imagine yourself being mayor for instance, 39 years? I don't think so. I think Why? it's too long. I think it's a long time. I think the right thing is that you only should be allowed to be a mayor for 80 years. Embora a legislação não estabeleça um limite de mandatos, não há na Dinamarca registro de autarcas com décadas de exercício de poder. Den store krokodil. Kom nærmere. A educação é um dos pilares de desenvolvimento da sociedade dinamarquesa e as autarquias têm um papel preponderante na articulação do sistema. It's the highest priority thing you had to do that make the young people get the best chances for education and such things. Cerca de 1/3 do orçamento de Elsinor é canalizado para as escolas e jardins de infância do território, sob gestão de Johannes Nielsen. São 165 milhões de euros por ano. Uma verba 9 vezes superior àquela de que o município dispõe, por exemplo, para construção e obras públicas. Of course, the constructors want that we are building as lot as possible. But it is so that the state are saying how much you are allowed to build for every year. And when you have reached that, then you can't build anymore. So I don't think the pressure is so big for that. You never felt that someone is trying to corrupt you to do something? Never, never. That will never happen in Denmark. Okay, it's very seldom that it happens. Os relatórios internacionais confirmam a tese de Johannes Nielsen.
A Dinamarca surge invariavelmente no topo da lista dos países com os mais baixos índices de corrupção do mundo. Mesmo assim, os autarcas dinamarqueses pretendem ir mais longe e têm em marcha uma nova cruzada contra a fraude e a evasão fiscal. We ask citizens to tell us if they know something unregular by other citizens, if they know if there's people who are living together which gets money from the states as they are living each other and such things. So we ask them to do that, yes. Erik Nielsen, presidente da Associação de Municípios da Dinamarca, reconhece que a medida é controversa. Some of our municipalities are going too far. They are going around in the dark and looking inside windows, and some of them wants to go up and ring the bell of the neighbors to hear how are they doing inside here. That's far out, I think. You have to go, be very careful, but you also have to go after the people who are cheating, because it's millions of crowns getting out of the system every year. Rui Monteiro, um português a viver há 25 anos na Dinamarca, não estranha esta marcação cerrada aos infratores. Diz que se enquadra numa permanente preocupação de equilíbrio da sociedade dinamarquesa. Aqui o sistema há poucos lá em cima e há poucos cá em baixo. A maioria está no meio, não é? E, portanto, quando eu cheguei aqui, muitas coisas surpreenderam-me, como é que as pessoas tratavam as coisas aqui. Mas o facto que a Dinamarca tem esse sistema todo é que houve uma formação a nível de democracia. Rui dirige o primeiro projeto de televisão multicultural da Dinamarca, numa escola multiétnica da cidade de Aarhus. O produtor português diz que as sociedades escandinavas são extremamente atentas e rigorosas em relação ao exercício do poder político. E lembra, a propósito, a história de Hans Engel, o líder do Partido Conservador que em 1997, na véspera das eleições dinamarquesas, foi obrigado a abandonar a corrida. Ele foi para uma reunião no partido dele e lá beberam uns copos a mais, ele conduziu o carro e teve um acidente sozinho, não houve morte, não houve nada, foi sozinho. No próximo dia demitiu-se. Isso nunca era possível em Portugal. Christine Kortsen, editora de política do Jyllands-Posten, o jornal que publicou as polémicas caricaturas de Maomé, enquadra a história de Hans Engel no rol das situações dificilmente toleradas pela opinião pública dinamarquesa. Money or misusing your power, misusing government money, government funds in some way, doing something that's in opposition to your political speeches. We are not so interested in sexual scandals and adultery and stuff like that. A última crise política dinamarquesa ilustra bem as palavras da jornalista. Em dezembro, o ministro da Cultura demitiu-se quando se soube que gastou cerca de 25 mil euros em reuniões e jantares oficiais. He had been his ministry had been arranging meetings in a cultural institution where his husband worked. He was gay, and his husband worked in this cultural institutions. Being gay doesn't matter in the story. No, it would have been exactly the same if it was his wife. Portugal encolhe muitas vezes os ombros perante atos social ou moralmente censuráveis dos políticos e de outros agentes com responsabilidades na vida pública. Entre nós, subsistem resistências à criminalização do enriquecimento ilícito, uma das bandeiras da Ministra da Justiça que o Tribunal Constitucional chumbou. Está a pensar sobretudo nos políticos quando está com essa batalha contra o enriquecimento ilícito? Não estou a pensar em todos. Porque deixe-me dizer-lhe, não penso que a corrupção existe só na área pública. Não penso. Existe muito no setor privado. Existe muito no setor privado. Com o beneplácito do poder político? Com ou sem. As relações de proximidade entre o poder político e o poder económico não são de agora. Há vários exemplos de ministros que assumiram funções em conselhos de administração de empresas públicas ou privadas, ligadas, em alguns casos, aos setores que tutelaram. A lei não o proíbe e Portugal não é caso único, mas na Dinamarca esta é uma prática que causa estranheza. I haven't really seen that
ever in Danish politics. But should it be correct to do it or legal to do it? It is legal. It is possible to do it. Moral also? But I would say it's moral a problem. But Danes don't do it, and I think it's a moral code in our society that we would never do things like that. And also, it would be, if you could see directly that you are gaining from it, I think it could end up being illegally. Pia Olsen-Dyr diz que, independentemente dos partidos a que pertencem, os políticos dinamarqueses são funcionários públicos com responsabilidades acrescidas e, no caso dos ministros, um vencimento um pouco mais alto. Cerca de 160 mil euros por ano, sujeitos a impostos. 1.2 million Danish crowns. Before taxes? Or? Before taxes. And then we pay 60% in taxes in Denmark. And then I also pay a little of that when I am finished to my party, because I'm helping my party also to having people employed. So I would say I have an average pay of one normally employed in the public sector. Feitas as contas, são cerca de 5.500 euros limpos por mês, o que, num país como a Dinamarca, é um salário confortável. It's not a good salary if you compare it to the CEO of a company. So you are losing money. I think I have a very important job, and I think you have to measure what you do by that. Em Portugal, os vencimentos dos ministros rondam os 5.700 euros mensais, antes de impostos e com despesas de representação incluídas. Boa tarde a todos. No caso da Ministra da Justiça, são cerca de 3.100 euros líquidos por mês. Sócia de um dos mais importantes escritórios de advogados do país, é fácil perceber que, do ponto de vista material, Paula Teixeira da Cruz ficou a perder. Eu só viria para o governo num momento difícil. Eu só viria para o governo num momento difícil. Dar corpo às balas. Corpo às balas. E também porque era uma oportunidade de realizar um projeto que, como digo, foi muito pensado, é pensado há 20 anos. Não é fácil realizar projetos num país que atravessa uma profunda crise económica e onde a crispação política paira sobre todos os patamares do poder. Sr. Primeiro-Ministro, eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso. O senhor é ordinário. Os votozinhos, Sra. Deputada, os votozinhos necessitam de ser... Eu pergunto aos senhores vereadores se têm alguma questão a colocar. Se têm, fazem favor. Então, votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. Nas reuniões da Câmara de Poiares, aprovado é a palavra mais pronunciada. E no debate, Jaime Soares não dá hipóteses à oposição. Não queiram estes senhores, nomeadamente o senhor vereador da esquerda, mais à esquerda, que a Associação Desportiva de Poiares diga que os meninos entraram no balneário às 15h35. O António, o Chico e o Manel foram mijar às 14h53. O Zequinha, o Manelinho, coisa foi massajado, não sei aonde, aqui, ali e acolá. O tom combativo do Presidente não surpreende os vereadores socialistas. Eu pedia-lhe só, porque eu seria muito breve. Ó, Sr. Vereador, agora estamos na fase de votação. Depois fala, eu tenho... Olha, eu esclareço já, quero ver? Olha, eu vou já esclarecer. Eu vou já esclarecer. Ele realmente tem um dom da palavra, onde quer que vá, mas também eu creio que é muito pela represália. É uma pessoa que normalmente, quando uma pessoa não está a favor dele ou está contra a opinião deles, acaba por ser acérrimo e muitas das vezes ofensivo na forma como defende as suas posições. É por isso que estas coisas, meus amigos, numa sessão de Câmara que já estava acabada há meia hora, estamos aqui a partir pedra, a falar em coisas que efetivamente não resolvem nenhum problema dos cidadãos. Em Elsinor, os problemas dos cidadãos resolvem-se a cantar. As reuniões do Conselho Municipal começam invariavelmente com o cancioneiro popular dinamarquês.
A música embala os argumentos dos 25 conselheiros, que representam 7 famílias políticas. Johannes Nilsson é o presidente do Conselho. Oriundo de um partido minoritário, foi ele o escolhido dos seus pares. How do you deal with your opposers? I tried to have a good conversation. I tried to tell them what happened. I tried to inform them what I could. You will found that a lot of decisions are going together between the left and the right. É a arte de gerar consensos, tão cara aos dinamarqueses. In some of the basic idea, we are very much in opposition to each other. But then again, you have to be a bit pragmatic and find a third solution. Does he listen to you? Well, he has to. He has to use my 4 votes in the seats, so he can't make a he can't make a proposition without asking us. And sometimes we have a bargain. Okay, if we let this go, then you have to let this go. From a democratic point of view, it's a very good system. I guess you're happy with the mayor you have? Well, I want to push him off the throne. I want to become mayor next time. Yeah? But you never know. But even though I actually think he's doing quite a good job. É impossível ficar indiferente à forma como os eleitos escandinavos encaram o exercício do poder político e como daí resultam elevados padrões de qualidade de vida dos cidadãos. Não é por acaso que o povo dinamarquês é sistematicamente apontado como um dos mais felizes do mundo. Deste nosso cantinho europeu, invejamos o modelo nórdico na exata proporção em que desdenhamos dos que nos governam. Mas esquecemos-nos com frequência que em democracia os eleitos são o reflexo daqueles que os elegem.